Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhores vereadores. A Câmara Municipal de Nepomuceno tem a honra de realizar essa audiência pública para debater sobre o projeto de lei substitutivo número 816, de 31 de outubro de 2019. Estima receita e fixa despesa de orçamento do município de Nepomuceno para o exercício 2020. Lei Orçamentária Anual, LOA. A audiência pública é uma instância de discussão na qual a administração pública informa, esclarece e discute temas, projetos ou programas de interesse da coletividade, assegurada a participação dos cidadãos, os quais podem exercer seu direito de manifestação, apresentando sugestões para adequação ou alteração das propostas inicialmente apresentadas. Hoje temos aqui também o nosso assessor contábil, Luiz Tedo. Prazer tê-lo aqui hoje. Não foram realizadas nenhuma das inscrições. Infelizmente, a gente tenta, dentro do possível, né, divulgar a audiência pública, mas ainda estamos longe ainda da participação popular. Eu vou abrir a palavra para o vereador que desejar fazer algum comentário sobre a LOA, e também ao nosso assessor, né, nosso assessor e contábil, Luiz Tedo, para falar sobre a LOA. Boa noite, Luiz Tedo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Adelante Carvalho. Presidente, eu queria que deixasse registrado isso em ata, porque, salvo o melhor juízo aqui, o Executivo foi oficiado para que comparecesse essa audiência pública. Todas as notícias que chegam até a gente da realização das audiências públicas para discutir a lei do orçamento anual, que vem do próprio Executivo, parece que é inédito a não participação de alguém do Executivo, não para nos dar satisfação ou coisa do gênero, do tipo assim, mas para dirimir dúvidas da sociedade em relação a isso. A não participação popular é entendível, talvez por causa do horário, talvez por causa do desinteresse com a política, talvez por nossa culpa, talvez por culpa do momento que a gente esteja vivendo, mas essa quebra de engrenagem que sempre vem sido reverberada aqui do Executivo com o Legislativo é uma coisa lamentável, porque toda essa estrutura aqui, transmissão, um café que tenha, o deslocamento dos populares, o Alessandro, a senhorita, o Bruno, o Paulo estava aqui, além de dispendiar tempo, dispendia dinheiro público. E se fosse para fazer alguma coisa interna corpore, não deveria ter o nome de audiência pública e nem deveria ter o nome, o convite para o Executivo. É lamentável, porque a gente conta com um grande profissional, o senhor Luiz Tedo, que se debruça sobre a matéria, tanto que na Lei de Diretrizes Orçamentárias ele nos ajudou a emendar 23, salvo engano, vezes a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para depois ser remendada de novo por causa de falta de anexo. Ou seja, eu queria deixar registrado, em nome dos colegas, ou em meu próprio nome, se assim quiserem, a minha indignação com o descaso que o Executivo, mais uma vez, trata o Legislativo, que não representa a si próprio, representa os anseios da comunidade. Eu sou detentor de um mandato em que as minhas posições pessoais não podem se sobrepor aos anseios populares, porque o dia que o mandato abafar o cidadão que eu tenho dentro do peito, eu tenho que ir embora, assim como a prefeita devia ir embora. Isso já está passando de irresponsabilidade, e eu queria que isso fosse noticiado e notificado o lamento da ausência do Executivo aqui. Bem lembrado. E até
colocar também, aproveitar esse momento, aproveitar a sua fala para colocar que os vereadores já debateram, já discutiram, já estudaram muito esse projeto, né? Mas a ideia nossa é tentar ampliar essa discussão, né, para que a população também possa, de alguma forma, né, discutir e saber o que está acontecendo. E a falta desse braço, né, que é o principal do Executivo, é uma coisa que fica difícil da gente querer mudar essa realidade de discussão, de debate, de abertura, né? Essa ausência. E é muito difícil mudar isso, né? A gente tem tentado, por muitos e muitos anos, eu tenho experiência disso, foi votado esse projeto à LOA sem qualquer discussão, só entre os vereadores, claro, né? Mas sem qualquer discussão popular, sem qualquer abertura, sem qualquer audiência pública. Essa tentativa nossa é de mudar essa realidade para levar mais transparência, mais abertura, as pessoas terem mais conhecimento, mas é difícil mudar esse rolo compressor, né, com esse pensamento, né? Bom, a palavra está livre. E dentro desse contexto, presidente, sim, ontem, junto com o senhor Luiz Tedo, a gente estava reparando que os repasses, apesar de alguns julgarem escassos, estão até certo ponto normalizados, né, senhor Luiz? Pelo que a gente viu naquele gráfico da CNM. Então, já que está dentro da normalidade, a gente subentende que o orçamento vai ser cumprido. Ou, pelo menos, parte dele, porque tem alguns questionamentos, até levantados pelo Luiz, em conjunto com a Câmara. A gente entenderia que seria um momento oportuno de falar onde vai ser, por que chegamos a essa conclusão, por que a gente privilegiou tal coisa dentro dos limites legais. E, mais uma vez, eu tenho que me dirigir à senhora prefeita, porque ela que comanda, ela é omissa e, para mim, até certo ponto, irresponsável com quem ela gere, porque ela não gera a si própria. Ela gere uma cidade que tem passado por maus bocados. Mas, se é o jeito dela agir assim, só resta o lamento. E, dentro disso, Luiz, dentro do que foi conversado, a gente chegou num consenso aqui, através até do estudo detalhado que o senhor fez, e a gente queria deixar alguns questionamentos que tomam ares não dos vereadores, mas ares da sociedade. E, dentro daquilo que foi proposto pelo senhor, vai as perguntas para que, de certa forma, o senhor me desculpa o nervosismo, porque, realmente, quando eu vejo a omissão em relação às pessoas, eu fico um pouquinho fora do eixo. Mas tem que tocar, vamos tocar. Então, a gente vai questionar o senhor o seguinte: como o orçamento está superestimado, se a RCL, a Receita Líquida do município, da data base de agosto de 2019, é de 52,6 milhões, por que ela jogou esse orçamento para 72 milhões de reais? Isso corresponde a 37% a mais do que a realidade atual. O senhor enxerga algum panorama de realidade nisso? Então, boa tarde a todos. Antes, eu gostaria só de comentar um detalhe que a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que é a Lei Complementar 101/2000, ela determina que o Executivo tem que fazer audiência pública, né, nas fases de elaboração e discussão dos instrumentos de controle do erário, né, que inclui o PPA, LDO e LOA. Então, essa fase aqui é a fase de discussão, né, porque a elaboração ela tem que ser feita antes da entrega do projeto de lei para a Câmara, né? Então, agora nós estamos na fase de discussão. Então, seria assim, muito interessante e necessário que tivesse alguém realmente do Executivo para responder as perguntas dos vereadores sobre as dúvidas que eles têm em relação ao projeto de lei que eles mesmos entregaram, né? Então, nesse caso aí, como não tem nenhum membro do Executivo,
eu vou responder tecnicamente de acordo com o material que nos foi enviado, né? E com relação a essa pergunta, o orçamento está de mais de 70 milhões, né? E a receita corrente líquida, salvo engano, é de agosto, está em torno de 50 e poucos milhões, não é isso? A data base é agosto, né? 52,6. Ah, certo. Então, o que acontece? A receita corrente líquida é a receita destinada à manutenção do serviço público municipal, né? Se o orçamento está de 70 milhões, a gente pode interpretar, isso aí é visível aqui nos anexos, que boa parte dessa diferença são as receitas de capital, que são o quê? Operações de crédito, convênio de capital, alienação de bens e tudo aquilo que tem a perspectiva de ingresso, né? Mas não necessariamente esse ingresso vai acontecer. Mas, se acontecer, o Executivo tem um respaldo na lei para poder executar essa despesa. Então, é por isso que existe essa diferença de 20 milhões, por causa principalmente da receita de capital. Então, senhor Luiz, se existe essa justificativa plausível para o orçamento estar com valor tão alto, qual o dispositivo legal existente para conter gastos, de modo que não se gaste o que não se tem ou que não entraria? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque se o orçamento está de 70 milhões, a gente pensa assim, a Câmara está dando autorização para o Executivo de se comprometer em despesa em mais de 70 milhões, né? Então, a pergunta é, qual o dispositivo de controle disso aí, né? Isso é muito importante porque na LDO é definida a meta de resultado primário, né? O resultado primário é a diferença positiva entre a receita e a despesa. Então, se ela tem meta de resultado primário, que a gente viu na LDO, que estava em 574 mil, com o substitutivo que a Prefeitura enviou para a Câmara, o resultado primário passou para 2.316.000. Isso significa que ela vai gastar menos do que arrecadar, 2.316.000. Então, esse é o dispositivo de controle, né? Se ela comprometer todo o orçamento, ela não vai cumprir a meta de resultado primário, aí ela vai estar descumprindo a lei, né? Então, se ela tem essa meta e o município arrecadar 50 milhões, ela só pode comprometer 48, porque a meta de resultado primário é 2.300. Isso a grosso modo, né? Só para entender, porque o cálculo tem umas minúcias que não cabe aqui a gente falar nesse momento, né? Mas, a grosso modo, é isso. O resultado primário é a diferença positiva entre receita e despesa. E como a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga o Executivo a estabelecer meta de resultado, o resultado pode ser positivo ou negativo, né? O resultado positivo é o superávit, o resultado negativo é o déficit. E na LDO, o Executivo colocou meta de resultado de superávit primário em 2.300. Então, esse é o dispositivo de controle. Então, senhor Luiz, eu participei de uma palestra do conselheiro Licurgo Mourão, e ele falou que o Tribunal de Contas mudou a concepção, que eles estão voltados os olhos também para os mínimos detalhes. Aquelas questões de princípio da bagatela, aquelas questões de foi um erro mínimo, um erro... Eles estão partindo do princípio que tudo que previamente discutido, previamente aprovado, tem que ser cumprido à risca. Os demonstrativos da saúde, da educação, não estão de acordo com as normas do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Como verificar se eles estão certos ou errados esses valores, ou se a gente já faria uma tese de pré-consulta ao Tribunal de Contas, ou, no caso de erro, o tempo é escasso, devolveria esses anexos para ser refeitos, com a possibilidade do prejuízo de que o município tenha que trabalhar com o orçamento aprovado do ano passado. Então, como que o senhor acha que a gente deveria agir nisso para verificar se está certo ou se está errado? Isso é verdade, né? Foi verificado realmente que os anexos da saúde e educação eles não estão de acordo com as normas do Tribunal de Contas, né? Por exemplo, da educação, ele está no modelo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, que é federal, né? A metodologia usada pelo Tribunal de Contas ela é diferente. Então, o que acontece? Ele está apresentando de forma
incompatível com o Tribunal de Contas. Então, para a gente ter a segurança, para verificar se os valores estão corretos, o que a gente fez? Tem um dispositivo na despesa que é a fonte de recurso. O orçamento é todo por fonte de recurso, né? E tem uma fonte de recurso lá, que é a 101, que é o famoso 25% da educação. Então, o que a gente fez? A gente pegou o demonstrativo da Receita, tiramos dele a base de cálculo da educação, que são os impostos do município, IPTU, ISS, ITBI, imposto de renda retido na fonte, e pegamos também as transferências constitucionais, né, que é FPM, IPVA, ICMS, IPI e ICMS e desoneração, né? A gente pegou essa despesa na fonte 101, que está lá no orçamento na despesa, somamos com a contribuição para o Fundeb, que fica lá na União a título de contribuição, e essa soma a gente dividiu pela base de cálculo. Aí a gente achou, deixa eu ver se eu lembro aqui, deu mais do que 25%, que o mínimo é 25%, né? Então, está aqui. 25,96% foi o percentual que a gente achou. Então, ele estaria de acordo com a lei, né? Mas por presunção, não por porque... presunção, né? Isso. Uhum. E a saúde é a mesma coisa. A saúde a gente fez o mesmo cálculo, né? E a gente encontrou 27,62% de recurso consignado na saúde no orçamento para o ano que vem. O senhor não acha que seria arriscado votar essa lei do orçamento com esses erros que foram detectados? Eu penso o seguinte, né? No momento de enviar os dados para o Tribunal de Contas, eles têm que mandar naquele formato, né? Então, assim, esse formulário, por estar inadequado, a gente tem outros meios de ver se está certo ou se está errado, né? Então, nesse sentido aí, pelo formulário, eu não sei, aí é decisão da Câmara, né? Se aceita ou se rejeita, porque, por presunção, a gente verifica pelos cálculos aqui que estaria dentro do que a lei exige, né? Então, senhor Luiz, quem dera tivesse lotado aqui para entender o que se passa no município, vindo de uma pessoa que o senhor que explana com tanta técnica. E um detalhe da fala do senhor que chamaria atenção para a população é que são todos repasses, ou seja, o município não se move para aumentar sua fonte de receita. Ontem nós discutimos que a gente não tem notícia se estão fazendo, está trancada a 7 chaves a questão do VAF, do Valor Ativo Fiscal. Tudo é instrumento de retorno para o município via arrecadação. A gente vive, o doutor Rossi sempre fala muito aqui, com PIDs na mão. Então, quando mingua no popular ou quando nega, aí o caos está instalado, porque o município não está estruturado para lidar com as suas demandas. Aplica-se o que vem, e o que vem talvez é o que convém aos gestores superiores, e a gente fica com a sensação de impotência votando uma lei cheia de defeito, como tudo que veio dessa consultoria que eles arrumaram aí, haja vista as emendas da LDO, e desses 72 milhões do orçamento do município de 2020, quanto o senhor arrisca que seria recurso de livre aplicação? Isso aí eu lembro o seguinte, que era 30% de recurso próprio de livre aplicação. Isso aí dá em torno de 21 milhões e meio, né? Então, dos 70 milhões do orçamento, 21 milhões e meio é recurso próprio. O resto é tudo vinculado, tudo repasse. E tem um outro aspecto também que o senhor tocou, que é muito importante, que na LDO, que os senhores aprovaram aqui, na LDO não tem nenhuma hipótese de renúncia de receita, né? Então, o que acontece? Nenhuma dívida ativa, quer dizer, já não pode, né? Mais ainda ano que vem, não pode nenhuma dívida ativa ser prescrita por falta de cobrança, porque isso é renúncia de receita.
E na LDO não está autorizada a renúncia de receita. Então, toda dívida ativa que prescrever ano que vem, pelos 5 anos, e nenhuma medida for tomada para poder cobrar ela, judicialmente ou via cartório, é considerado renúncia de receita que não está aprovado na LDO. Isso é muito importante ter falado. E só a título de esclarecimento, senhor Luiz, queria que o senhor explicasse mais uma vez para a população o embate que teve na LDO com relação à suplementação do orçamento. Naquela ocasião, a gente detectou que, se fosse aplicado todos os índices pedidos pelo Executivo, ela extrapolaria o limite constitucional de 30%, e com erros gritantes. A gente detectou até questões até de quase 100% de suplementação. E o ano que vem tem tudo para ser um ano muito complicado, porque ela, superestimando o orçamento, ela vai passar suplementação em cima de suplementação aqui na Câmara, e, em contrapartida, não está prevista a renúncia de receita, e ela vai ter que começar a cobrar a população no ano eleitoral. Então, ela está provando o próprio veneno dela de má gestão. Então, tudo caminha para um ano muito difícil aqui na Câmara. As vertentes são muito pessimistas com relação a essa questão, porque, apesar do ano eleitoral, a Câmara vai ter que agir com rigor na fiscalização das suplementações, nessa questão da renúncia de receita. E eu queria que o senhor, a grosso modo, assim, para não tomar muito tempo do senhor, mais do que o senhor já fez, explicasse para que ficasse nos anais. Ok. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui. O tempo que for necessário, a gente está aqui para explicar, né? Mas, com relação às suplementações, aí, houve eu considero um equívoco, né, na proposta de LDO, a primeira versão que foi mandada para cá, porque existiam várias autorizações ali de crédito adicional suplementar, que, inclusive, o senhor mesmo, né, pediu para a gente fazer a conta. O senhor já tinha feito a conta, depois eu fiz uma conta independente e os cálculos bateram, né? Se fizesse a soma de todas as autorizações na LDO para reproduzir na LOA, dava em torno de 120%, que é totalmente inconcebível, né? A recomendação do Tribunal de Contas é 30%, que o Legislativo conceda ao Executivo a autorização para suplementar por decreto, né? Então, 30%. E na redação original da primeira versão da LDO, dava 120%. Né? Então, isso aí realmente teve que fazer emendas, que vocês fizeram, aprovaram. Né? Com relação ao VAF, isso é muito importante, porque, se ninguém acompanhar o VAF, o município fica prejudicado no repasse do ICMS, porque o VAF é a informação para a Receita Estadual da produção do município. Né? Como o repasse do ICMS depende do índice do VAF, então, se ele não é bem acompanhado, monitorado e fiscalizado, o município perde, literalmente, o repasse do ICMS. Né? Então, isso é muito importante também para fomentar a arrecadação própria. E fiscalização de rendas, né? É outra medida para poder aumentar a receita própria. Questão do recadastramento imobiliário, atualização da plano de valores. Tudo isso tem que ser feito para aumentar, né, a arrecadação própria, para compensar a eventual retenção de repasse federal e estadual. Foi muito bom o senhor tocar nesse assunto, senhor Luiz, porque eu não me lembro quem estava na reunião, quando foi discutido o recadastramento imobiliário, a planta genérica de valores, e o aumento do IPTU, que seria, fazendo uma conta de leigo, seria de 500% do IPTU, o aumento que nós rejeitamos, sem a planta genérica de valores e sem o recadastramento imobiliário. Naquela ocasião, eu não lembro o nome do senhor, parece que era Pedro Max, ele deixou claro que praticamente estava pronto essas questões tributárias todas, mas aquele projeto ele vinha travestido de uma
uma pegadinha, porque a gente ia aumentar o valor do IPTU sem o devido processo legal, e, desde aquela época, não se tocou nesse assunto mais. Então, quer dizer, subentende-se que não tinha recadastramento imobiliário nenhum, subentende-se que não tinha planta genérica, valor nenhum, ia ser com base de cálculo regionalizado. Dividir o município num triângulo, em que 80% do município tivesse ele problema social ou não, tivesse ele problema de arrecadação ou não, estava tudo dentro do mesmo contexto. Foi a maior felicidade da Câmara ter rejeitado aquele projeto naquela ocasião, porque senão a gente estava fazendo as pessoas de baixa renda pagar o preço da falta de responsabilidade. Então, senhores, eu vou pedir a atenção dos senhores na questão da aprovação ou não da lei. O dia da votação, se fosse possível, o senhor Luiz está aqui, porque a gente está diante de uma sinuca de bico, votando um orçamento muito superestimado, sem identificar as fontes de receita, esperando dinheiro cair do céu. Por outro lado, a gente não pode limitar o município de receber a mais, mas existem erros muito bem apontados aqui pelo nosso assessor contábil. Então, essa lei do orçamento anual, eu acho que na segunda-feira, como teve a ausência do Executivo, eu acho que antes da votação da lei do orçamento anual, devia se convocar alguém, por meio de convocação, a controladora, a secretária de Fazenda, antes da gente votar, e até com a presença do senhor Luiz, para a gente fazer um contraponto, senhor Luiz. A Câmara veria a disponibilidade do senhor, essa questão, mas eu acho que essa lei não pode ser aprovada sem que eles estivessem presentes aqui, não, e, inclusive, com um contraponto técnico, porque as questões técnicas, os nossos questionamentos seriam, vamos para duas vertentes. Um, do nosso lado, o povo. Do lado dela, a questão do descaso. Então, eu acho que antes, já fica até esse pré-questionamento aqui, que se não vem pelo bem, vem pela força da lei. Aí a gente, nem que a gente tivesse que fazer uma extraordinária para votar esse orçamento, mas a gente votava, mas em cima do que eles têm para nos falar. Porque eu não sei se vocês estão notando. A lei de responsabilidade fiscal fala que na elaboração da lei tem as fases de discussões promovidas pelo Executivo. E estão terceirizando a responsabilidade para nós. É assim, tem 11 caras lá que está alheio à cidade e vai goela abaixo. Eu acho que esse não é o papel, não, porque aí, na convocação, talvez a gente contasse até com o retorno de quem veio e mais populares, e aí a gente daria voz ao Executivo, até para me contradizer quem queira falar. Fica aqui esse pré-questionamento. Eu posso comentar só um detalhe do que o senhor disse? Por exemplo, essa questão dos 20 milhões a mais aí da Receita, né? A gente percebe aqui no orçamento que existe em torno de 7 milhões de convênios, né? Depende do rigor dos vereadores, né? Mas tem muitos municípios aí que os vereadores exigem o lastro desse lançamento. Quais são os convênios que respaldam 7 milhões, né? Qual é o objeto, qual é a finalidade? Isso aí depende mesmo de vocês, né? De cobrarem esse lastro, né? Se for pertinente. É isso. Presidente. Chama para mim. Pode falar? Microfone para ele. Não é que está acreditando. Pode. Bruno Hipólito,
Eu gostaria de fazer uma dúvida. Na hora que fala desses 30% a mais de arrecadação própria, né, que vai para 70 e poucos milhões, correto? A cobrança de dívida ativa que foi ressaltada aqui, que ela não pode renunciar à receita. Mas dentro desse orçamento, você está contando com o recebimento da digital. Então, é um dividendo, uma dívida que tem para ser recebida e que está sendo contada como orçamento? Ou não? A dívida ativa é do IPTU, do ISS, das taxas, né? Elas estão previstas no orçamento. Como se tivesse recebido, né? Como se ela ela entraria em caixa o ano que vem. Toda dívida ativa ela entra no caixa, né? Não, mas entendi. Aí, quer dizer, ela tem uma previsão de receber, né, a dívida ativa. O importante é o seguinte, ela tem que arrecadar a dívida ativa, né? Ela precisa arrecadar, porque depois de 5 anos o tributo ele prescreve, né? Então, por exemplo, em 2020, todo o tributo que ele foi lançado em 2015, ele tem que ser cobrado, porque senão ele vai prescrever, né? E se prescrever, caracteriza renúncia de receita. E a renúncia de receita não tem autorização legal. Então, necessariamente, ela tem que cobrar essa dívida ativa de qualquer jeito, seja no cartório, se for na justiça, tem um limite lá, que acho que é R$2.000 e poucos. Então, assim, 90% da dívida vai ter que ser cobrada no cartório, né? Senão vai caracterizar renúncia de receita. Então, ela obrigatoriamente tem que executar os devedores. Executar a dívida ativa. Porque na lei, Bruno, ela vem como previsão, só que tem que ter a provocação do executivo. Ela precisa mover. Ela precisa entrar com a ação, fazer aquela notificação, as notificações que não for atendida ser cobrado judicialmente, mas ela só entra na lei do orçamento como previsão. A provocação é por parte dela. E é igual o Luiz está falando, se ela não fizer, ela está incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Agradeço a oportunidade. Presidente, eu deixei aqui um pré-questionamento, aí teria de ver a viabilidade do senhor Luiz, que segunda-feira já fica de antemão, até para ele já ir se ajeitando lá, a questão de uma convocação da secretária de Fazenda e da Controladora Geral do município, para que a gente faça um contraponto. De um lado, a gente tentando ver os interesses da população, e de outro, a questão proposta pelo orçamento, que gera alguns questionamentos. Como essa lei não está limpa e clara, a gente teria que debater isso com o outro lado, sim. Então, se não vem a título de convite, de ofício, para que a gente saísse daqui resolvido, que viesse em forma de convocação para que a gente se ouça o lado dele. Por quê? Como está superestimado, a gente corre o risco de votar um orçamento fictício. Por outro lado, também a gente não sabe as previsões de receita dela. As questões dos convênios, igual o Luiz levantou. Então, tem muita coisa que está ficando aqui no vácuo que precisaria ouvi-los. Então, de antemão, pode ser até feito pela mesa, mas eu acho que antes da votação dessa lei do orçamento, acho que teria que comparecer aqui o pessoal do Executivo. Continuando a palavra livre. Senhor presidente, posso comentar só um detalhe? Claro, deve. Do colega ali? É o seguinte, a gente tem uma previsão aqui no orçamento para o ano que vem para cobrar a dívida ativa do IPTU em 166 mil. Está previsto no orçamento essa cobrança, né? Palavra, vereador Júlio César. Boa noite a todos, público presente, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Luiz Tedo, prazer recebê-lo aqui na casa. Gostaríamos que a casa estivesse cheia, agradeço a presença de quem está aqui,
E também gostaríamos que o Executivo estivesse aqui em diálogo com a Câmara Municipal para que nós debatêssemos a lei orçamentária para o ano que vem, uma lei importante para a população, para o Nepomuceno, discutir o futuro de nossa cidade. Eu tinha aqui algumas perguntas, mas já que o vereador Delano já fez a convocação dos membros do Executivo, então gostaríamos muito com a presença novamente do Luiz Tedo, para que nós, Câmara Municipal, público presente, o Executivo, tenhamos um diálogo para que possamos cada vez mais tentar melhorar essa cidade. É uma lei de extrema importância, onde a audiência pública se faz necessária, isso é na lei. Tem que ter audiência pública. Então tem que ter, a engrenagem tem que estar funcionando. Então a engrenagem hoje está falha devido ao não comparecimento. Não sei qual o motivo que levou, mas espero que no dia da convocação nós possamos sim debater e fazer o necessário e o possível para a nossa cidade. Com a palavra, vereador Ineu Marques Tonelli. Eu acho que, como o Julinho disse, hoje, pelos os cálculos que passou para a gente, o Tedo, nós não estamos preparados para votar essa lei. Temos de trazer mesmo as pessoas, explicar o porquê desses valores limite maior que a previsão. Às vezes eles vão explicar para nós por que está esse valor. Então, explicando esse valor, a presença deles aqui, nós vamos ter condições, porque votar uma coisa que eles não têm certeza que nós vamos dar um cheque em branco sem saber o que está votando, isso não é conosco, não. Então, acho que muito boa a ideia de trazer aqui a pessoal do Executivo para debater e poder votar tranquilo, sabendo o que votar. Obrigado, presidente. Muito bem, continuando a palavra livre. Bom, repetindo... Eu gostaria de fazer uma pergunta, presidente. Com a palavra, Gracita. Eu gostaria só de saber do senhor, Luiz Tedo, qual foi o orçamento 2019 e qual a diferença para 2020? A senhora pergunta em relação ao orçamento ou arrecadação? Isso, no geral. Ah, tá. Achei. O orçamento estimado para 2019 é de 70 milhões. R$ 75. Deixa eu só confirmar. R$ 72.076.000. Muito bem, mas algum comentário, algum questionamento? Então, só lembrando novamente que a LOA já foi estudada pelos vereadores, né, por mês a fio, e foi alterado
bastante desse projeto, pelo nosso assessor aqui, até aproveitar e parabenizá-lo e reforçar o agradecimento, sempre atento com a gente, com as comissões, com os vereadores. Perguntar novamente se tem mais algum comentário, mais algum questionamento. Bom, encerrar a audiência pública. Agradecimento aqui, Bruno. Pois não? Agradecer a presteza e a fineza do Luiz de sempre, que deixa sempre aqui tudo muito pronto. Então, o que compete à Câmara e o que é dispendiado a ele é justo e correto, porque é um serviço de excelência, um serviço de qualidade e que nos dá a segurança que não vem lá de cima, mas só que o que foge da nossa alçada tem que ser explicado por eles. Então, Luiz, obrigado pela presteza de sempre, pela excelência de sempre. E deixo aqui um abraço a todos que participaram hoje aqui. Bem lembrado, vereador Delano. A Câmara tem feito o papel dela, aquilo que a lei orgânica fala, e o bom senso dos representantes dessa casa tem feito o seu papel e, mais uma vez, fazemos o nosso papel. Eu agradeço a presença de todos. Luiz Tedo, obrigado mais novamente. Agradeço os vereadores, a presença de todos aqui e dos internautas que nos assistiram. Uma boa noite a todos.